Bora, Fel, separei pra vocês aqui um corte da ESPN sobre o primeiro dia de treinamento do Coringão, hein? O Corinthians que se apresentou ontem na terça-feira para a pré-temporada de 2025. E a mídia fez uma análise aí pra gente sobre esse primeiro dia aí e sobre contratações do Corinthians. O Coringão que tá interessado aí no zagueiro Luiz Felipe e também no Luciano Acosta, que joga nos Estados Unidos. E também tem mais informações sobre o Pogba aí. O Samir Carvalho trazendo pra gente logo na sequência da ESPN. Então se inscreva no canal, deixe seu like, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão, sempre notícia em primeira mão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Vladimir Bianchini chegando conosco com as informações do Corinthians. Cadê o Vlad aqui comigo? Chegou! Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Tudo jóia, Glaucio. Um beijo pra você, um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians se reapresentou na manhã desta terça-feira com praticamente força máxima. A exceção é do meia Breno Bidon, que serve a seleção brasileira sub-20. Até o dia 16 de fevereiro ele vai estar no Sul-Americano. Jogador que ontem renovou o contrato com o Corinthians. O vínculo agora vai até 2029, o anterior ia até 2028, com multa rescisória para fora do Brasil de 100 milhões de euros, cerca de 635 milhões de reais. E ele falou a respeito desse novo vínculo com o Corinthians. A expectativa é muito boa, né? Começando o ano renovando meu contrato aí, muito feliz. Agora é continuar trabalhando aí, fazer o que a gente fez no final do ano passado, que com certeza esse ano tem tido. O Breno Bidon, que vai ter uma valorização salarial em relação ao Corinthians, não deve deixar o timão no começo deste ano, mas é aguardado que no meio do ano ele receba ofertas de gigantes europeus. Ele é monitorado por várias equipes, incluindo o Barcelona, o Bayern de Munique e também o Benfica. Outro jogador que acabou se apresentando aqui no Corinthians e era até uma certa dúvida em relação ao que aconteceu no final de semana é o meia Rodrigo Garro. No sábado ele se envolveu em um acidente de carro na Argentina, um motociclista acabou falecendo, ele foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ontem ele chegou ao aeroporto de Cumbica, acabou driblando a imprensa lá em Guarulhos e hoje se apresentou normalmente aqui no timão. Corinthians que vai treinar 2 períodos até sábado, no domingo vai descansar. Timão também e os jogadores a partir de amanhã devem dormir aqui na concentração no CT Joaquim Grava. O Corinthians que terá algumas baixas nessa temporada. Alguns jogadores já deixaram o Parque São Jorge. Casos do Caetano, que foi para o futebol japonês, e também o Pedro Henrique, que vai acertar com o Ceará. Outros 4 jogadores também já saíram do Corinthians. Casos do Fagner, que foi para o Cruzeiro, o Matheus Araújo para o Ceará, o Rony para o Mirassol e o Juan Oliveira. Em compensação, tem algumas novidades. Jogadores que não estavam atuando na temporada passada e agora voltam ao timão. Casos do João Pedro Choca, que voltou de empréstimo do Ceará, e também dos lesionados Maicon, o Palácios e também o Héctor Hernandes. O elenco do Timão teve algumas mudanças para 2025. Mais 2 jogadores se despediram da equipe, o atacante Pedro Henrique e o zagueiro Caetano. Com isso, são 6 atletas que saíram até o momento. Em compensação, nenhum jogador foi contratado até o momento. O elenco do Corinthians vai se concentrar nos próximos dias antes da estreia no Paulistão contra o Red Bull Bragantino. Os jogadores vão dormir nos alojamentos do CT Joaquim Grava de quarta até sábado. No domingo, terão uma folga antes de retomarem as atividades. Volto com você, Glaucia. Boa, Vlad, obrigada pelas informações, boa sequência de trabalho aí, o Vlad lá na chuvinha, caiu uma chuva boa aqui em São Paulo agora há pouco. Agora vamos lá, Fer, muito se fala desse Corinthians mais discreto até nesse mercado, né, nesse início de ano, mas por um outro lado também foi segurando aí peças importantes. Eu acho que o que pegava mais, talvez, nesse início, eram saídas. E, por enquanto, mantendo uma base boa desse elenco que terminou tão bem a temporada, né? Exatamente, até porque o Corinthians ele foi mais agressivo no meio da última temporada. E aí conseguiu fortalecer esse elenco, né? São poucas posições carentes. Acho que o Corinthians vai ficar atento ao mercado para buscar boas oportunidades para reforços pontuais que possam incorporar ainda mais esse elenco do Ramon Dias. O Corinthians já tem um elenco muito forte, né? Principalmente um time titular muito forte, muito capaz. Mostrou isso com um segundo turno avassalador, né? Segundo turno de altíssimo nível no Campeonato Brasileiro. O Vlad trouxe a informação aí da reapresentação, também a questão do Garro. É óbvio que as coisas também vão correndo, né, ainda na investigação de todo o caso em que ele foi envolvido na Argentina, mas também há essa preocupação de como isso pode impactar nesse retorno dele, né, que também foi uma peça importante desse Corinthians, dessa retomada do Corinthians, terminou em alta a temporada, e óbvio que isso é algo que pega demais, né, Fer? O psicológico também... com certeza o pessoal do Corinthians vai estar atento e
trabalhando com isso, né? É um acidente trágico, né? Lamentável, né? E o jogador fica, obviamente, muito abalado na parte psicológica. Tenho certeza que o Corinthians está dando todo o suporte psicológico. A gente tem que aguardar, né, o andamento das investigações para entender qual vai ser o futuro, né, do Rodrigo Garro. Mas é um momento de você dar esse suporte de fato para um jogador que, obviamente, está em choque, tá abalado demais com tudo que aconteceu na Argentina. Em Corinthians, então, neste início de pré-temporada, um Corinthians que termina a temporada 2024 muito bem, não tem grandes reforços, mas mantém os jogadores que fizeram a diferença na temporada passada. Zupac, é o suficiente para a diretoria não sair desesperada atrás de reforços? Em relação a desespero por montagem de elenco, é o suficiente, mas é claro que existem lacunas dentro desse elenco para serem tapadas, para serem supridas. Por exemplo, posições que o Corinthians tem que olhar com carinho. Lateral esquerda, o Corinthians tem que observar. O Matheus Bidu terminou muito bem a temporada. Dá para confiar que o Matheus Bidu será o dono da posição e vai entregar o que se espera? É preciso observar. Se não for o Bidu, hoje tem o Diego Palacios, que não jogou na última temporada, estava machucado. Aliás, uma história muito mal explicada, né? Se ele veio já machucado, bichado, como se fala, ou se foi algum tipo de erro de procedimento dentro do Corinthians, erro de avaliação prévia, sim, ou erro de procedimento interno. Nunca foi muito bem explicado isso, e o Palacios perdeu o ano da carreira dele, né? Só se pensa naquilo que o Corinthians não teve, mas o atleta perdeu um ano de carreira. O Palacios vai conseguir jogar? Então, lateral esquerda é algo para se olhar. O Fagner foi embora. O Mateuzinho terminou muito bem a temporada. O Léo Maná é o lateral direito reserva. É o suficiente? Tem que observar. A zaga, um zagueiro titular, o Corinthians precisa, ou o Gustavo Henrique, ou o Kaká, ou o Félix Torres, que para mim ainda tem margem para crescer. Esses caras podem entregar ao lado do Ramalho. Acho que a zaga do Corinthians está bem tapado. O que o Corinthians não tem hoje no elenco é um ponta veloz, um jogador de velocidade para mudar jogo. O que era que o Pedro Henrique poderia ajudar e não ajudou. Desde que o Wesley foi vendido para o futebol árabe, o Corinthians não tem um jogador de velocidade para mudar o jogo pelos lados do campo. Então, assim, é mais para composição de elenco do que propriamente jogadores para chegar e mudar a cara do time. Esses jogadores já chegaram, e essa é uma boa notícia. Por isso, menos desespero, mais observação e ações mais assertivas no mercado, seja agora ou no meio do ano, quando, para mim, a janela é sempre muito mais convidativa. Pois é, 19 de fevereiro tem estreia na Libertadores. André, dá para ficar, então, com esses jogadores que estão ali tranquilamente? Eu acho que, a princípio, sim, pela forma como o Corinthians terminou o ano e por aquilo que poderia ter acontecido se o final do ano fosse diferente. E aí as cartas elas vão caindo, você não sabe o que acontece antes, está tudo meio entrelaçado. Mas o Memphis poderia não estar mais, porque o Corinthians poderia ter tido outro destino no Campeonato Brasileiro e o contrato dele permitiria isso, seria até um alívio para o Corinthians no caso de rebaixamento. A gente estaria falando sobre uma outra situação agora. O Yuri Alberto poderia estar com as malas prontas para ir para outro lugar. E o Corinthians aí sim teria uma situação muito difícil para solucionar. Não é disso que se trata. O Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro muito forte, ganhando 9 jogos seguidos. A comissão técnica se colocou na sequência para a temporada que vai começar. Eu acho que para início não ter perdido jogadores fundamentais é muito importante, dar tranquilidade para o torcedor. É claro que essa situação do Garro, no aspecto de como ele vai lidar, porque as pessoas estão dizendo, né, o Garro vai precisar de muito apoio, porque isso é uma coisa que marca a vida de alguém. É claro que sim, não se discute. O Corinthians e os demais clubes onde o Garro jogar vão ter que prestar atenção nisso, ele pessoalmente vai ter que tratar disso da melhor maneira que ele puder. Mas quem precisa de assistência é a família que perdeu um ente, né, claro, na Argentina. Mas nós falamos aqui sobre o Corinthians, sobre futebol e sobre o Rodrigo Garro, que é um pilar da equipe. Nós vamos também poder acompanhar, e acho que vai ser necessário fazer isso com muita atenção, a respeito de como ele vai lidar com isso na parte profissional e de que maneira o episódio, o acidente em que morreu uma pessoa, vai afetar o seu futebol. Nós todos estaremos, evidentemente, prestando atenção nisso também. O Corinthians fez uma tentativa para contratar o meio-atacante Luciano Acosta, argentino, que atua no Cincinnati dos Estados Unidos e tem contrato com o Cincinnati até o fim de 2026. O Corinthians fez uma tentativa de empréstimo. O Corinthians vai aguardar um retorno agora do clube americano para
tentar avançar nessa contratação. Por quê? Porque o atleta já manifestou interesse em jogar no Corinthians, porque o Ramon Dias foi quem pediu essa contratação. Ele entende que o Luciano Acosta pode ser o substituto do Garro em muitos jogos, mas ele vê o Luciano Acosta, inclusive, como um titular do time, né, que é um meio atacante com uma característica diferente, que carrega a bola, que finaliza bem, que é driblador, que ataca espaços também. Então é um cara que ele gosta muito, é um jogador baixinho, tipo o Soteldo, né, para você que não conhece. É um cara muito bom, muito forte fisicamente, gosta do drible, gosta de carregar a bola, tem um perfil diferente do Garro e parece ser um bom jogador, tá? Então, o nosso querido Luciano Acosta, o Corinthians está tentando, mas vai depender, claro, se o clube americano, né, o Cincinnati, está interessado em negociar o jogador por empréstimo, tá? Por empréstimo, ou enfim, só vai querer vender o atleta. E se for para vender o atleta, deixa eu ver quanto é que está o valor de mercado dele a gente costuma ver muito no Transfer Market, né? No Transfer Market, o valor de mercado dele é 8 milhões de euros, né? É um valor realmente salgado e o Corinthians não tem hoje esse valor, né? Então, enfim, é um cara que é um jovem, começou no Boca, né? Começou jovem no Boca, depois passou pelo Estudiantes, depois foi por DC United, né? Também dos Estados Unidos, teve uma passagem pelo Atlas do México e está vivendo a melhor fase da carreira agora no Cincinnati. Ele é a estrelinha, né, do time lá, entendeu? Então é isso, né? Então, em relação ao Luciano Acosta, é a tentativa do Corinthians, tá? Isso quem tá vendo é o Fabinho Soldado, entendeu? Vamos ver. Por insistência, tá? Por insistência do Ramon e do Emiliano. Eu vou falar um negócio para vocês, hein? Não vamos falar que eu só critico, não vou falar, não. O Coronha. Contra quem o Coronha fez aquele golaço que ele driblou 1, 2, 3, 4, entrou na área? Tapa na pelota, Coronha. Hein? Cara, podia dar mais valor pro Coronado, né? O Coronado só não saiu do Corinthians porque não tem ninguém no Brasil que pague o salário dele. E tem outra coisa também que faz o Coronado não sair do Corinthians. Ele acredita no futebol dele, e ele tem futebol para isso, tá certo ele, e ele quer continuar, entendeu? Ele quer continuar. Foi contra o Liverpool do Uruguai, na Sul-Americana. Liverpool ou Racing do Uruguai? Racing do Uruguai, né? Pô, foi um golaço, hein, velho? E contra o Fortaleza ele só faltou fazer chover. Deu chapéu. Eu lembro daquele lance que ele dá um chapéu assim, dá uma penteada no cabelo do cara do Fortaleza. Depois ele dá um tapa nojento, assim, tipo o Curry jogando basquete. Ele dá o chapéuzinho de chaleira. Quem lembra desse lance? Dá uma penteada no cara e depois ele faz assim, ó. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Que Ramon. Entendeu? Pô, meu irmão. Então é o seguinte, eu sinceramente, né, lamento. Vamos ver como que o seu Ramon Dias vai montar o time para o Campeonato Paulista. O pior é que no Campeonato Paulista a gente tem um timaço aí para... Timaço não, né? Tô exagerando, mas tem um time bom reserva. Por ser um time reserva é bom. Né? Donelli, esse é fraco. Maná, fraco. Mas a zaga, Kaká, Félix Torres, uma zaga sujeita a chuvas e trovoadas, beleza. É que a nossa linha de 4, a nossa zaga titular já não é das melhores, então a defesa não é lá aquelas coisas. Lateral esquerda, Palácios para começar o ano, ou Hugo. Depois no meio campo tem José Martins, Charles, Michael ou Alex Santana. Aliás, tem que ser
Michael e Alex Santana, o Charles de reserva, Coronado na frente, no losango armando, para Romero e Thales Magno. Mas eu, conhecendo um pouco de futebol, até esses jogadores, muitos deles vão ser poupados também no início do Campeonato Paulista. Então, o Corinthians vai ter mais uma molecada, juntando com uns caras mais experientes, eu acho isso, tá? Mas não... Por ser Samir odeia a base, o Alan Gimenez, não sou eu que odeio a base. É o Ramon que não tá usando a base. O Corinthians precisa ir... Ele não quis 3 milhões e meio, ele quer ganhar 4,5, mais de 4, né? Então, o Corinthians precisa de entre 2 e 2 milhões e meio para contratar o Pogba. Se fechar, ou fechou com algum segundo parceiro, ou resolveu pagar 2 milhões. E a patrocinadora Master paga a sequência. Sobre o Pogba, não tem que falar que miou e nem que fechou. E no final de tudo, eu sei que negociou. Entendeu? Tem que esperar, meu irmão. Tem que esperar, não tem jeito. É isso que tá pegando de Pogba. Vamos pro zagueiro. O Corinthians recebeu uma informação, né? O Luiz Felipe foi oferecido ao Corinthians. Foi assim que tudo começou. Ele foi oferecido ao Corinthians, foi oferecido ao Palmeiras, foi oferecido ao Grêmio, foi oferecido ao Cruzeiro. Ele está sendo oferecido no mercado. É um jogador de 27 anos que teve a melhor fase da sua carreira na Lazio da Itália, tá? E hoje está no Al Ittihad, onde ele tem contrato até junho de 2026. O que acontece? O que os representantes que ofereceram o Luiz Felipe ao Corinthians falaram? Que eles estão tentando a liberação, a rescisão contratual no Al Ittihad, porque é do interesse do Al Ittihad também a saída do Luiz Felipe. Hoje ele não é titular do Al Ittihad e eles querem abrir uma vaga lá para estrangeiro. Fato que colabora, né, para o Luiz Felipe voltar ao futebol brasileiro. Outra coisa que o Luiz Felipe pediu lá no Al Ittihad, ele disse o seguinte: dá para vocês me tirar? Al Ittihad, dá para vocês me tirar? Eles falaram o seguinte, outra coisa que ele pediu, falando sério agora, que liberem ele pelo menos por empréstimo, então. Entendeu? Que liberem ele por empréstimo. Tá? É isso. Então, a gente fica agora aguardando, né? O Corinthians está aguardando para saber se vai rolar alguma coisa nesse sentido em relação ao Luiz Felipe. Por quê? O Corinthians, para se mexer em relação ao Luiz Felipe, quer primeiro saber, né, do desfecho das tratativas do jogador com o seu clube. O Corinthians não quer pagar pelo empréstimo, não vai pagar também para comprar direitos econômicos, porque não interessa ele ao Corinthians. Ele foi oferecido, não é que ele não interessa, não há uma obsessão, não é um jogador que o treinador pediu, não é um jogador super bem avaliado, é um jogador que passou na avaliação, né? Passou na avaliação do scout do Corinthians, mas não é um jogador que causa suspiros, entendeu? Essa é a verdade, tá? Então a gente tem que... É uma oportunidade de mercado. Bom, André, uma oportunidade de mercado. O André Amaral aí foi muito bem, tá? Foi muito bem. É uma oportunidade de mercado. O Victor Manuel falou que é zagueirão. Para finalizar o vídeo, começou a pré-temporada do Corinthians 2025. Nessa terça-feira, os jogadores se representaram ao CT Joaquim Grava após quase um mês de férias e iniciaram os trabalhos. Sem reforços até o momento, a principal novidade foi o uniforme roxo do Coringão, que é o uniforme novo de treino e utilizado pelos atletas. E nesse primeiro dia de treinamento, os atletas ficaram apenas dentro do CT, na parte interna ali, realizando avaliações físicas, pedalando na bicicleta, fazendo coisas mais leves ali, e também realizando avaliações físicas. E no período da tarde, eles foram pelo campo pela primeira vez esse ano. Já nessa quarta-feira, aí o grupo ficará concentrado no CT Joaquim Grava para intensificar os treinamentos e controlar melhor a alimentação. A gente sabe que vários atletas aí, alguns voltam um pouquinho acima do peso, outros nem tanto. Então, para ter esse controle melhor, os caras ficam ali meio que confinados essa semana para secar isso que ganharam aí nas férias, né? As atividades aí serão 2 períodos, e no domingo os jogadores terão folga. O Meia Garro aí, que está envolvido em um acidente com vítima fatal no último sábado, esteve na reapresentação também. A psicóloga do clube, Anaí Couto, dará atenção especial
ao meia argentino do Corinthians, que vive um momento delicado aí na carreira e na vida pessoal. Lembrando que a pré-temporada não contará com o meia Breno Bedão, que está convocado para a seleção sub-20, onde disputará o Sul-Americano na Venezuela. O Timão estreia na próxima quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, em busca da primeira vitória na temporada, hein? Já começar com aquele pé direito embalado e já dando uma boa impressão para a fiel torcida. Então é isso, fiel. Qual é a sua expectativa para essa temporada 2025? Você tá animado ou ainda não? Quer esperar para ver como que o time vai reagir nesse começo de temporada? Então comenta aí, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então até a próxima, valeu, é nóis.